fortalecer a Igreja na escuta e vivência da Palavra de Deus, que hoje nos convida a tomar nossa cruz e seguir a Jesus Cristo, nosso Senhor. Escutemos com profundo silêncio a proclamação dos textos sagrados. Leitura do livro do Eclesiástico. Vou glorificar-te, ó Senhor, meu Rei, e louvar-te, ó Deus, meu Salvador. Vou dar glória ao teu nome, pois foste para mim protetor e socorro. Livraste meu corpo da ruína, da cilada da língua perversa e dos lábios que forjam a mentira. Na presença dos inimigos, foste o meu amparo e me libertaste, segundo a grandeza da tua misericórdia e do teu nome, das mordeduras daqueles que estavam prontos para me devorar, da mão dos que procuravam tirar minha vida, e das muitas tribulações que sofri. Livraste da fogueira sufocante que me cercava e do meio do fogo que não acendi, do seio profundo do inferno, da língua impura e da palavra mentirosa e dos ataques de uma língua injusta. Corri risco de vida e cheguei bem perto do abismo. Cercavam-me por toda parte, e não havia quem me socorresse. Eu olhava, procurando o amparo dos homens, e não existia. Lembrei-me então da sua misericórdia, Senhor, e de teus benefícios desde toda a eternidade, pois tu libertastes aqueles que confiam em ti, Senhor, e os salvas das mãos dos malvados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores, o Senhor me libertou.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Depois ele me disse: Escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. E disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água viva. O vivedor receberá esta herança, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Palavra da salvação. E nesta expressão quero saudar do Ademir, que ninguém conhece, os padres aqui presentes, os diáconos religiosos, os representantes, as autoridades civis, nós aqui presentes. Agradeço no final irá elencar o nome de cada um. Mas quero saudar de maneira especial o povo querido da cidade de Neus e da Diocese de Neus, que hoje veio para celebrar a festa do glorioso mártir, o excesso padroeiro da nossa Diocese. Nós sabemos que a figura de São Jorge não tem, digamos assim, contornos precisos. E durante séculos, historiadores, estudiosos,
tem procurado estabelecer quem ele era realmente, quem ele foi, quando e onde viveu, tentando assim separar os dados históricos dos lendários. O ensaio romano reporta os seguintes dados: Jorge, cujo sepulcro encontra-se em vida, próximo de Tel Aviv, no estado de Israel, foi venerado pelo menos desde o IV século como mártir de Cristo dentro da Igreja. E a tradição popular apresenta-o como quem enfrenta o dragão, símbolo da fé firme com que triunfa o cavaleiro sobre a força do maligno. Sua memória é celebrada neste dia também pelos sírios bizantinos. Interessante como o culto a este santo mártir se infundiu no tempo e no espaço, superou todas as perplexidades que foram surgindo no seio da Igreja. A Igreja, na sua sabedoria, o que ela fez? Diante das informações incertas e controladas sobre a sua vida, em 1969, o inseriu nas memórias facultativas, que era uma memória obrigatória para a Igreja. Mas, inserindo nas memórias facultativas, o que ele fez a Igreja? Permitiu aos fiéis, como a nós aqui de gestos, que continuássemos a prestar-lhe homenagem, continuando esta tradição milenar da Igreja. O santo São Pietro Damiani, na sua obra Discursos, resume assim a vida de São Jorge. Trocou o cargo de tribuno pela milícia cristã. Nas novas fileiras ele se comportou como um soldado valente, distribuindo tudo aos pobres, libertou-se antes de tudo do fardo dos bens terrenos, e assim, livres e solto, e revestido com a armadura da fé, lançou-se à luta como um corajoso guerreiro de Cristo. Com estas palavras, São Pietro Damiani nos oferece um ensinamento válido para todos nós que queremos seguir a Jesus, afirmando uma coisa: que aqueles que ainda temem ser despojados dos bens da terra não podem lutar forte, convenientemente, com sucesso ao longo da vida. Aquele que nasce homem novo em Cristo no batismo, continua São Pietro Damiani, não veste mais o uniforme da mortalidade, mas deixa de lado o velho, veste o novo e vive nele, mantendo o novo estilo de conduta pura e santa. Só assim, continuam purificados da miséria do pecado antigo e resplandecendo no esplendor da nova existência, poderemos celebrar dignamente o mistério pascal e imitar verdadeiramente o exemplo dos mártires. É verdade, São Jorge, celebrado neste período pascal, nos convida a moldar o nosso homem interior, a mudar por dentro, porque a mudança do coração, ela depois se transforma numa mudança de atitudes, de pensamentos. E este homem, este santo homem que foi retratado lutando contra o dragão, é símbolo da vida cristã. Uma vida entendida como um combate, força, luta contra o homem velho que busca continuamente renascer em cada um de nós. A vida cristã, deve dizer São Jorge, é uma luta. Quem quer ser fiel tem que lutar. E as palavras do Evangelho que acabamos de ouvir
nos ajudam a compreender a vida do nosso padroeiro e a tarefa que nos aguarda como discípulos de Cristo. Lucas coloca nos lábios de Jesus estas palavras fortes e exigentes. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. São palavras que expressam a radicalidade de uma escolha. Uma escolha que não permite dúvidas, hesitações. Na verdade, uma palavra exigente que impressionou os próprios discípulos, mas que ao longo dos séculos não impediu tantos homens e mulheres seguir o exemplo de Jesus. Esta radicalidade produziu frutos maravilhosos ao longo da história. Hoje esta palavra pode ressoar e coar como uma loucura, como um escândalo, como já lembrava o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Mas é por ela que devemos confrontar-nos, porque foi o caminho traçado por Deus pelo seu Filho Jesus, é o mesmo caminho que o discípulo determinado a seguir Jesus deve percorrer. Se alguém me quer seguir, não há dois caminhos, há somente um caminho. Aquele que percorreu Jesus. Ao discípulo não é permitido inventar outro caminho. E Jesus caminha diante do seu povo e pede que nós façamos aquilo que Ele mesmo fez. Ele que falou: eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, quem me quiser seguir, seja servo de todos. Eu vim até vocês como alguém que não tem nada. Por isso, é necessário deixar tudo aquilo que nos impede seguir Jesus e entrar no reino dos céus. Eu fui rejeitado. Não te amedrontes com a contradição, a contestação. Venha de onde vier. Em outras palavras, o que Jesus faz? Nos pede que escolhemos com coragem o seu próprio caminho. E que escolhemos este caminho, antes de tudo, no coração. Porque as coisas externas não dependem de nós. As internas dependem de nós. Depende de nós a vontade de ser, tanto quanto possível. Depende de nós ser obedientes ou não ao Pai. Depende de nós aceitar o seu plano sobre a nossa vida. Renunciar a si mesmo. Negar-se significa renunciar ao próprio projeto, muitas vezes limitado e mesquinho, para acolher o projeto de Deus. E este é o caminho da conversão, um caminho indispensável para a existência cristã. Jesus nos está pedindo que renunciemos a viver. Jesus está pedindo que nós acolhemos uma novidade, uma plenitude de vida que só Ele pode oferecer. O ser humano tem enraizado dentro de si a tendência de pensar a si próprio, de colocar a sua pessoa no centro dos interesses, de se colocar como medida de tudo. Mas quem segue Jesus, de
evita este recolhimento sobre si mesmo e não avalia as coisas a partir das próprias vantagens. Quem segue Jesus vive a vida em termos de dom e de gratuidade, não de conquista ou de posse. De fato, como é que se manifesta a verdadeira vida? No dom de si, fruto da graça de Cristo, através de uma vida livre, mas em comunhão com Deus e com os irmãos. Se viver, portanto, seguindo Jesus se torna o valor supremo, então todos os valores recebem o seu devido lugar, recebem a sua devida importância. Quem se concentra apenas nos bens terrenos será um perdedor por aparência de sucesso. Sem verdade, uma morte o alcançará uma montanha de coisas, mas com uma vida perdida. Tome a sua cruz a cada dia e me siga. A cruz que pode ser reduzida a um objeto ornamental. Carregar a cruz pode se tornar uma figura de linguagem. O ensinamento de Jesus, porém, esta expressão não põe em primeiro lugar a mortificação, a renúncia. Não se refere primeiramente ao dever de suportar com paciência as pequenas e grandes tribulações da vida, não. Ainda menos pretende ser uma exaltação da dor. O cristão não procura o sofrimento por si só, mas por amor. E a cruz, com Jesus, repito, a cruz com Jesus torna-se sinal de amor e doação total. Carregar a cruz significa unir-se a Ele para conhecer a máxima prova de amor. E nós não podemos falar de cruz, também lembrar da vida de São Jorge, sem considerar o amor de Deus por nós. Como convite, segue-me, Jesus quer convidar seus discípulos não só a tê-lo como modelo de vida. Ele está dizendo: partilhe na minha vida, partilhe nas minhas escolhas, passe na vida junto comigo por amor a Deus e aos irmãos. Cristo é aquele que abre o caminho da vida. O pecado é este caminho que nos separa de Deus e dos irmãos, que nos envereda, nos introduz para o caminho da morte. O caminho da vida, irmãos e irmãs, retoma e renova as atitudes de Jesus. Todo o seu caminho de fé, todo o seu caminho de conversão. É o caminho que leva cada um de nós a confiar a Ele na nossa vida. Acreditar que Ele morreu para manifestar o amor de Deus para cada homem, para cada mulher. É o caminho da salvação por meio do qual a sociedade, muitas vezes fragmentada, confusa, contraditória, pode encontrar uma saída. O caminho que Jesus aponta é o caminho da felicidade. Às vezes, em situações dramáticas que a vida cotidiana nos apresenta, o caminho que não tem o fracasso, a dificuldade, a solidão, o que enche o nosso coração na presença de Jesus. Irmãos e irmãs, à luz do exemplo de São Jorge, do Evangelho proclamado, a memória do nosso padroeiro seja para cada um de nós a necessidade
nossa diocese, esta memória seja a guardiã vigilante da história da nossa cidade, para que não seja desperdiçada. O livro do Eclesiástico, a primeira leitura proclamada, nos convidou a cantar o Senhor, a sua beleza, a sua sabedoria, a sua caridade eterna, dizendo: se a vida do homem não se torna um canto que tem Deus, só Ele como verdade, como caridade, justiça e misericórdia, uma vida que flui em vão. Uma vida que não canta a Deus é uma vida desprovida do seu verdadeiro propósito. É o sinal de que está rodeada de uma altíssima degradação moral e espiritual. Memória de uma fé, memória de uma história que não deve ser desperdiçada. Neste sentido, hoje, eu quero manifestar minha alegria e gratidão pelo fato que, graças ao projeto de lei de número 03 de 2024, de iniciativa do vereador Pedro Júnior, no dia de Corpus Christi, integrará o calendário oficial das festas e comemorações de Deus, por força da lei municipal número 4.273, de 16 de abril de 2024. Uma maneira para marcar a nossa história, a história dessa cidade. Como cristão que vive nesta cidade e no território da Diocese de Deus, nós queremos professar hoje, com São Jorge, a nossa fé naquele que disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que descende e darei de graça da fonte da água viva. Palavra do livro do Apocalipse, na segunda leitura de hoje. Então, irmãos e irmãs, que seja hoje um dia feliz para cada um de nós. Que São Jorge obtenha para todos nós a coragem de sermos testemunhas do Evangelho. Como cristãos, como católicos, às vezes nos falta esta coragem. Que São Jorge, este lutador, este mártir corajoso, nos conceda esta graça de ter a coragem de colocar o coração. Isto significa coragem, colocar o coração naquilo que nós fazemos, realizamos, pensamos, falamos. Sejamos também nós, como ele, testemunhas, sinal e instrumento do amor de Deus. Amém. Amém.